Olá, meus queridos! Ó, e-mail que tá vindo aqui. Eita, que tá cheio de informações, tá cheio de a gente refletir sobre coisas, sobre relacionamento rebote, se a pessoa tá comigo porque de fato ela gosta de mim, ou ela tá, na verdade, carente, ou ela tá fugindo do relacionamento anterior e projetando tudo em mim, ela tá com fogo de palha. Ih, meu Deus, e agora? E as cobranças? E esse negócio de polo feminino, polo masculino, as cobranças que a mulher coloca em cima do homem, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. Ei, meu Deus do céu, e o término? E como entender esse término? Como que o ex, ela tratava o ex e agora me trata? Ih, meu Deus do céu, tem uma confusão e tá cheio de coisa pra gente aprender. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, me chamo tal, tenho 26 anos. Há pouco mais de um mês terminei um namoro e continuo arrasado. Não consigo aceitar o motivo do término, pois para mim parece besteira e não justifica jogar no lixo um relacionamento que ambos diziam ser tão bom, com uma conexão inexplicável, com o melhor homem que ela já tinha conhecido e todos os outros elogios aos quais eu não acredito mais em nenhuma palavra. Então, isso aqui acontece muito, né? A hora que o término ocorre, então a pessoa começa a duvidar daquilo que o outro dizia anteriormente. Vamos, como eu gosto de fazer aqui, vamos esmiuçar essa questão. Pode ser que a outra pessoa dizia na empolgação, no famoso fogo de palha. Então, tudo aquilo que a pessoa disse na empolgação, ou disse porque tinha saído de um relacionamento há pouco tempo e agora vem com toda a pressa para cima de mim, o que é característica de um relacionamento rebote, ou seja, me pega e com toda a intensidade do mundo e fala um monte de coisa e projeta um monte de coisa em cima de mim para, na verdade, fugir daquela relação. Então, como eu saí daquela relação, parece que eu já quero construir uma coisa perfeita aqui para anestesiar a falta que eu sinto do relacionamento anterior. Então, eu quero compensar isso, criando já algo muito maravilhoso aqui. Pode ser isso, pode ser o fogo de palha. Então, pode ser que o que a pessoa estava dizendo eram palavras ao vento? Pode. Né? Só que essas pessoas, por vezes, tanto o fogo de palha quanto aquele que está desenvolvendo um relacionamento rebote, eles realmente acreditam naquilo que eles estão falando. Eles não estão falando por maldade. Eles realmente acreditam naquilo. Depois é que eles percebem que aquilo era muito raso. Por isso que depois eles caem fora com muita facilidade, apesar de terem dito tudo aquilo. Tem outros que vão dizer por pura maldade? Talvez, né? Existam essas pessoas sim que falem por maldade, que falem porque tinham o intuito de enganar mesmo, não queriam nada sério, só falaram porque queriam se divertir um pouco, estavam imbuídos do espírito da conquista. Então, eu desejo conquistar você. Para isso, eu falo o que me vem à mente, eu falo o que a outra pessoa quer ouvir. Pode ser isso também? Pode. Agora, tem uma grande parcela de casos que não tem nada a ver com isso. A pessoa me disse tudo o que disse, a pessoa falou um monte de coisa porque de fato acreditava, não falou por empolgação, não falou por carência, não falou porque está entrando num relacionamento rebote agora comigo, não falou porque é fogo de palha. Não, a pessoa falou porque durante todo aquele período que ela conviveu comigo, ela realmente acreditava naquilo, mas chegou um momento que isso mudou. Então, agora, tá? Eu não sei se é esse o caso aqui, gente. Eu só estou fazendo um parênteses nas primeiras linhas, como eu gosto de fazer aqui nesses vídeos, no vídeo das 19, que é um aprofundamento sobre várias coisas. Vocês podem ver que o vídeo das 19 ele é bem mais demorado. Então, pode ser que tem pessoas que, num determinado momento, algo mudou.
Então, agora a pessoa não me vê mais como via antes, não sente mais o que sentia antes, e isso invalida o que ela dizia anteriormente? Não. Fala para mim se isso já não aconteceu na sua vida em tantas áreas. De repente, você conhece uma pessoa, por exemplo, você conhece uma pessoa e você então já imagina um monte de coisa daquela pessoa, e aí você fala para aquela pessoa, porque você foi a melhor pessoa que eu conheci. Estou falando no nível da amizade. Ai, que bom que eu te conheci, amigo, e isso, aquilo. De repente você fica com essa impressão do seu amigo durante 1, 2 anos. Até que o seu amigo tem uma atitude ou começa a agir de um jeito que você fala, não, sério, não acredito. E aí você meio que se desvincula. Você não se vê mais junto daquele amigo. Porque agora ele tem um pensamento, ele está numa outra vibração que não corresponde mais ao que você, né, tinha anteriormente. Então, você se afasta. Mas o que você viveu com ele anteriormente, isso está invalidado? Não, não está invalidado. Continuando. Enfim, trabalho na área da saúde e há alguns meses abri um consultório no qual ainda tenho poucos pacientes, pois estou no começo. A questão é que ela se incomodava por ter que acordar cedo e trabalhar todos os dias, enquanto eu ficava na maior parte do tempo em casa e acordava tarde, 9 horas. Dizia que ela tinha o pai como exemplo de homem, que era a pessoa mais trabalhadora que ela conhecia. Disse que não era coisa de homem ficar em casa e acordar nesse horário. Nossa, que mulher retrógrada. Queria que eu arranjasse um bico enquanto não aparecia mais pacientes, alegando que não conseguia pensar em um futuro para nós estando nessa situação. Detalhe, isso aconteceu com apenas 2 meses de namoro. Eu só queria saber para onde foi o quero estar contigo nos melhores e piores momentos que ela sempre soltava, visto que na primeira fase ruim ela já foi embora, mesmo sabendo que o começo de carreira de um psicólogo clínico costuma ser devagar e instável mesmo. Ah, tá. Então você é formado, recém-formado em psicologia. É, claro, né? É devagar mesmo, até formar, conseguir clientes, pacientes, né? Então, no caso do psicólogo é paciente, né? No caso do filósofo, o filósofo clínico, ele não tem paciente. O filósofo clínico tem partilhante. Né? A filosofia clínica não chama a pessoa de paciente, chama de partilhante. É a pessoa que está ali para partilhar a sua história de vida. Por isso que o filósofo clínico busca o aprofundamento na historicidade da pessoa, né? Entender a história da pessoa, os pormenores, para entender essa estrutura de pensamento. Né? A estrutura de pensamento é o que na psicologia se chama de personalidade. Então, a estrutura de pensamento, a minha estrutura de pensamento é formada de vários aspectos. Por isso que o filósofo clínico tem que mergulhar na historicidade da pessoa, para perceber como foi formada essa estrutura do pensamento, e aí começa a entender por que a pessoa age de uma determinada forma, por que essa atitude que a pessoa está tendo aqui é reflexo dessa situação que ficou aqui mal resolvida. Então mas o que eu estava dizendo, até o psicólogo, né, conseguir pacientes, foi por isso que eu entrei nesse assunto, né? Então, demora realmente. Agora, pelo que você está falando aqui, então, 2 meses, ou seja, provavelmente, né, seja o famoso fogo de palha. Então, tudo que ela falava nos piores e nos melhores momentos. Agora, meu querido, veja bem, se fosse você, então eu me desencantaria por uma pessoa que tem um discurso assim, entendeu? Isso não é coisa de homem, ficar em casa. Então, nossa, então meu Deus do céu, eu acordo às 11, só que eu vou dormir às 5. Tem dia que eu vou dormir às 5 e acordo às 10, né? Não é todo dia que eu acordo às 11, não. Tem dia que eu acordo às 10. Então, quer dizer, eu durmo 5 horas. Fui dormir às 5, eu acordei às 10, dormi 5 horas. Então, você está vendo como a sociedade, às vezes, pré-julga determinadas coisas. Agora, ela sabia, não sabia?
que você é psicólogo, que você estava se formando em psicologia, então, determinado... E outra, né? Ela está tendo que te sustentar? Porque se ela tiver que te sustentar com 2 meses de namoro, aí então já tem alguma coisa errada. Não, André, você não está me sustentando. Bom, então, o que ela está reclamando? Então, meu querido, tá vendo? Você que deveria começar a enxergá-la de outra forma também. Então, assim, cara, sério que ela tá jogando essas coisas pra mim? Falando desse jeito, que meu pai é homem, que acorda, né, sempre muito batalhador. Sério que tá jogando esse tipo de coisa pra cima de mim? O que é mais curioso é que, coincidentemente, ele colocou entre aspas, coincidentemente, ela veio com esse papo um dia depois de ter ido se encontrar pessoalmente com o ex e ter conversado com ele por umas 3 horas na frente da casa dele, justificando que ele estava mal depois de ter visto as nossas fotos juntos no Dia dos Namorados. Ele estava a acusando de tê-lo trocado por mim, de que ele fazia de tudo por ela e que ela não deu valor, etc. E que insistiu em vê-la. Ela foi e só me contou sobre isso quando já estavam lá na frente da casa dele conversando. Nossa, tá explicado então, né, bem? Tá explicado então, né? Tentei não surtar e respondi apenas com: ok, eu confio que você vai fazer a coisa certa, depois me conta os detalhes. Após questionar ela sobre o ocorrido, ela me disse que aceitou ir, pois eram amigos de infância e que ainda tinha um carinho por ele e coisas do tipo. Mas, no meu ponto de vista, foi uma enorme falta de bom senso e não havia necessidade de ter ido pessoalmente, uma vez que poderiam muito bem ter conversado por mensagem ou ligação, principalmente porque as chances dele tentar algo eram enormes. E não deu outra. Ele chorou muito, se fez de vítima para conseguir abraços dela e tentou beijá-la. E, sinceramente, hoje eu consigo imaginar perfeitamente ela aceitando esse beijo, já que ela não tinha boca para nada, não sabia impor limites, não sabia cortar as pessoas que davam investidas com segundas intenções. Ah, não tem boca para nada. Mas para falar que você não é homem, ela tem. Ah, não vem com esse papinho não, bem. Não tem boca para nada. Sei. Quem não tem boca para nada não fica falando essas coisas pro namorado não, viu? Não sabia dizer não, não bloqueava, não respondia, não. Então, não sabe dizer não, não bloqueia. Aí é porque é conveniente. Agora, falar que ela é uma pessoa que não sabe dizer não, uma pessoa que não sabe dizer não, dificilmente diria as coisas que ela disse para você. Dificilmente. Parecia gostar de ter pessoas no pé dela para ter o ego inflado. Até consigo entender o ex ter insistido tanto, pois comigo ela também não deu um basta definitivo. Só não quis mais conversa e terminou tudo por mensagem mesmo, o que eu acho uma grande covardia e infantilidade. Com você ela terminou por mensagem. Agora, com ele, ela teve que ir lá pessoalmente. Mesmo depois de terminado. Ela teve que ir lá se justificar. Porque você postou foto com ela no Dia dos Namorados. Então, quer dizer, mesmo estando terminado, eu tenho que ir lá dar justificativas do porquê eu já tô com outra pessoa. E com você, que era o atual, ela termina tudo por mensagem. Em outra ocasião, ela, coincidentemente, entre aspas de novo, encontrou o ex e aceitou o carona dele no dia em que eu não pude levá-la embora. E no dia do término, também brigamos porque ela não gostou da ideia de dividir a conta do encontro. Ah, ela é dessas então que tá essa historinha aí de energia feminina, energia masculina, o homem tem que ser o provedor, o homem é aquele que vinha com a caça nas costas. Ai, meu Deus, o homem é aquele que vinha com a caça nas... Olha bem, até os animais, conforme a evolução foi acontecendo, os animais também se modificaram a partir do meio, porque o meio se modifica, né? Naturalmente, você está vendo? O biológico se modifica a partir também do meio. A girafa não tinha o pescoço daquele tamanho.
Só que aí houve uma época em que houve uma grande seca e aí só sobrava as folhas de cima das árvores, da copa das árvores. Então, biologicamente, a girafa foi aumentando o tamanho do pescoço, porque tinha que se esticar muito para alcançar o topo das folhas, o topo das árvores. Então, por isso que a girafa tem o tamanho do pescoço que tem hoje, o que não era assim no seu descendente, né? No girafa bisavô. O girafa bisavô. Então, até a natureza se modifica. Agora, hoje, o povo vem com esse discursinho. O homem era aquele que vinha com a caça nas costas. Então, uga. Escuta bem, o mundo é outro hoje, filho. Então, até os animais se adaptam ao meio. Nós somos os únicos que vivem em briga com o meio. Certo? Uma hora quer de um jeito, depois em outra época começa a criticar aquilo. Então, quer dizer, anos atrás a luta era contra o machismo. Agora, parece que, meu Deus do céu, lutar contra o machismo é ser feminista. E aí ser feminista é algo pejorativo hoje em dia, então. Não pode ser feminista. Feminismo é coisa pejorativa. E aí, então, agora tem que voltar no tempo. Então, lá atrás, criticava e queriam que acontecesse diferente. Agora, começa a achar que não. Tem que voltar lá para trás. O homem é aquele que traz a caça nas costas, então, portanto, você tem que levantar cedo, tem que ir nessa selva de pedra, tem que ser o provedor, tem que trazer as coisas para casa, tudo é responsabilidade sua. Então, quer dizer, eu sou mulher, eu estou na energia feminina, eu quero ser conquistada, eu quero estar em casa e eu quero deitar no colo e você que é o provedor, você que é o responsável e eu fico que... vá, que nem na época do machismo isso acontecia, vai. Quantas são as mulheres que foram guerreiras, batalhadoras, mesmo quando elas não tinham voz, não podiam ter voz. Eu acho um retrocesso, eu acho uma coisa, ai meu Deus do céu, eu fico tão triste com isso, com esses retrocessos. Enfim, tá bom, tá vendo? Ela não gostou da ideia de dividir a conta do encontro. Todo mundo me diz que ela foi interesseira, que não queria um namorado, mas sim um caixa eletrônico ou um Uber. Eu não quis acreditar nisso, até porque ela sempre me deu muitos presentes, alguns nada baratos, mas os sinais estavam todos ali. O incômodo... meu querido, veja bem, talvez ela não seja interesseira, não, né? Não significa que é interesseira, mas é uma mulher que está imbuída desse espírito de que o homem faz isso, o homem faz aquilo. Essa filosofia que está rondando hoje por aí. Energia masculina, feminina, você tem que estar nesse polo da energia... Você está no polo da energia feminina. Então, tá bom. O incômodo dela com o andamento do meu trabalho, o desejo de que eu a levasse para todo canto e que pagasse a conta sozinho. Coisa que o ex dela sempre fazia. E se eles voltarem, creio que ela só vai provar essa hipótese e pegará mal para ela. Bom, meu bem, se vai pegar mal para ela ou não, dane-se. Escuta, eu tenho que perceber se vale a pena eu querer continuar pensando nesta pessoa, com estas características. Mas essa dúvida sobre qual foi realmente o motivo do término que me destrói. Eu queria saber onde errei para poder melhorar. Sinto que dei o meu melhor e não foi o suficiente. Mesmo com tanto amor, carinho, respeito, conexão. Conexão, meu querido. Você tem certeza que estava tendo conexão? Com uma mulher falando essas coisas assim para você? Entendeu? A mulher te detonando. Aqui estou falando mulher, pessoa. Entendeu? Eu estou falando uma mulher falando essas coisas para você como... a mulher não pode falar. Só que faltava, né? A pessoa acabar distorcendo aí do meu discurso. Falando mulher enquanto pessoa. Uma pessoa falando isso para você? Então, será que realmente tinha conexão? Ou não havia conexão mesmo? Porque na cabeça dela eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser um trator. Aí eu sou homem.
Eu tenho que ser a carruagem que leva a princesa para tudo que é canto e pago tudo e faço todos os gostos dela. Ai, meu Deus, que homem! Para ela, o que pesa mais na balança é se a pessoa trabalha fora e acorda cedo? Talvez. Talvez seja o critério que ela tem de homem. Não faz o menor sentido, não consigo mais sentir que fui amado de verdade. Ah, meu querido, também, né? Com 2 meses, querido. Ô, meu anjo, você é psicólogo, gato. 2 meses você já quer ser amado de verdade? Se terminou por algo tão fútil assim, faz parecer que tudo foi uma farsa. Sei que a questão financeira é importante em um relacionamento, principalmente num casamento, mas se preocupar tanto com isso com apenas 2 meses de namoro? Pois é, e você também se preocupar tanto se foi amado de verdade com 2 meses de namoro? Eu te pergunto, meu querido, você realmente acha que um amor de verdade já acontece em 2 meses? Tenho a total consciência de que era momentâneo e de que as coisas iriam melhorar para mim, mas ela não quis esperar. Assim como ela disse que eu dei a entender que ela era uma pessoa interesseira e incompreensiva, da mesma forma ela deu a entender que eu sou um encostado, vagabundo e pobre. E o pior de tudo é que provavelmente se ela pedir para voltar, eu volto, pois estou sentindo muita falta. Ah, bom, bem. Agora fechou. Agora, ei, psicólogo, agora fechou com chave de ouro, hein? E o pior de tudo é que se ela pedir para voltar, eu volto. Então tá. Então, pelo visto, você não conseguiu realmente entender a questão, né? A gente às vezes fica tão tomado pela emoção que os dados da razão estão aqui, eu estou olhando para eles, mas eu não consigo tomar posse deles. O que é uma pena. Porque quando a gente toma posse desses dados, está acontecendo isso, é isso aqui, só o fato de como ela terminou com você, que eu percebi que você não se deu conta disso. Você não se deu conta de que ela terminou com você por mensagem e o outro, que ela já tinha terminado, e aí ele cobrou satisfação, ela foi lá falar com ele pessoalmente, foi se justificar. Eu acredito que você não conseguiu fazer essa conexão. A única coisa que você falou é que terminou tudo por mensagem, o que eu acho uma grande covardia e infantilidade. Ponto. Você não fez a conexão de uma coisa com a outra. Faça. Porque se você fizesse, você conseguiria perceber que tem uma grande diferença aqui. Grande diferença. E, digo mais, talvez, né, seja o caso da relação rebote, porque você não falou há quanto tempo ela estava separada desse ex. Você não falou isso. Então, dependendo de quanto tempo ela estava separada desse ex, pode ser que tenha embarcado numa relação rebote, sim. E aí a chance, né, de você ser a relação rebote, então a chance de você ser esse tapa-buraco, e aí ela vem com toda essa empolgação, e aí depois ela volta para o outro, né? Isso é muito grande. Bom, mas você como psicólogo também deve saber de todas as características de uma relação rebote, né? Então deveria estar esperto. A gente tem que estar esperto. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre as coisas, mais fácil para a gente, né, se alertar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.